Rapaz, como uma história de quase 40 anos pode parecer tão atual, cara? Que elemento atual que tem aqui? Vocês estavam olhando aí, né? Vocês estavam de bizu, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a minissérie Lendas? Sobe a vinheta, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim. Pessoal, estou aqui com Lendas do Universo DC Dark Side nas minhas mãos, né? Tava lendo agora, terminei de ler, acabei de terminar de ler, né? Com John Byrne aqui, olha só que interessante, Lendas do Universo DC Dark Side por John Byrne. O que tem aqui nesse encadernado? Nesse encadernado tem nada mais nada menos do que a minissérie Lendas, publicada nos Estados Unidos em novembro, a partir de novembro de 1986. Ela foi publicada em 6 edições, tá? Com ramificações em revistas periódicas de outros personagens, como o Superman, por exemplo. Tá bom? Eu tenho muito carinho por essa saga Lendas, porque foi justamente por ela que eu tive pela primeira vez nas minhas mãos uma saga do universo DC, né? A minha mãe comprou para mim essa revistinha em 1988, eu tinha 8 anos de idade, tá? Comprei essa revistinha pela capa, vocês estão vendo a capa aí. Eu conhecia muito o Darkseid, que está segurando o Super-Homem pela capa. Eu conhecia muito ele do desenho dos Super Amigos. E o Super-Homem, eu conhecia ele porque o Super-Homem na década de 80 ele ainda era o maior super-herói de todos, né? Hoje em dia, parece que a DC Comics não tem interesse em valorizar o seu personagem, né? A sua propriedade, né? Eu não entendo o que fazem com o Superman, sinceramente, Superman, Super-Homem, como vocês quiserem chamar. Eu não entendo o que fazem com esse personagem, tá? Enfim, foi também por essa edição aí que eu vi pela primeira vez na minha vida personagens como Canário Negro, o Besouro Azul Ted Kord, tá? O Lanterna Verde Guy Gardner, o Senhor Destino Kent Nelson, tá? E esses personagens todos, eles me fizeram querer conhecer melhor o universo DC e, consequentemente, ler mais, né? Ler mais revistas em quadrinhos. Então, essa capa que vocês estão vendo aí da edição de Lendas pela editora Abril, ela é para mim muito importante, tá? E eu gosto de ler essa série, essa minissérie, até hoje, tá? Tive a oportunidade de, pela primeira vez, conseguir ler ela de forma completa aqui pelo esse encadernado que a Panini Comics lançou em em 2017, tá? Pessoal, deixa eu ler para vocês rapidinho o que está escrito aqui no verso da revista, que é o seguinte: Lendas foi a primeira grande saga da DC Comics após a emblemática Crise nas Infinitas Terras ter transformado para sempre todo o universo de histórias da editora. Mas o evento foi altamente bem sucedido não somente por isso, mas também por reunir nomes que hoje são verdadeiros ícones da indústria, como John Ostrander, Len Wein e o primeiro e único John Byrne. O polêmico e genial roteirista / desenhista já tinha reformulado com sucesso Superman para uma nova geração de leitores poucos meses antes, mas neste verdadeiro épico cósmico firmou seu nome de uma vez por todas entre os superstars da nona arte, tá? Tá aqui então o John Ostrander e o Len Wein, pessoal, eles são os argumentistas, roteiristas dessa saga, e o John Byrne, ele tá na arte, né? Trabalha um pouquinho como co-roteirista também, vamos ser sinceros, tá? Pessoal, o plot dessa saga é o seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O Darkseid, ele tem alguma coisa incomodando ele em Apocalipse, né? Ele está passeando pelo palácio de tragédia e destruição dele, né? E aí ele começa a conversar com um dos seus lacaios, que é o Desaad, né? Uma das figuras mais grotescas do universo DC. E o Desaad, ele consegue fazer com que o Darkseid veja que as lendas que caminham no planeta Terra, né, o estão incomodando. E quem seriam as lendas? Os super-heróis. O Super-Homem, o Capitão Marvel, hoje chamado de Shazam, né, a Mulher Maravilha, o Batman, o Flash e outros tantos, tá?
E o Darkseid, ele articula um plano junto com o Desaades de tentar destruir essas lendas, né? E como é que ele destruiria essas lendas? Transformando os super-heróis da Terra em inimigos da população terrestre comum, né? Para isso ele conta com a ajuda de duas criaturas nojentas de Apocalipse, né? O glorioso Godfrey e o Dr. Bedlam, tá? O glorioso Godfrey, que vem para a Terra com o nome de Gordon Godfrey, tá? Ele tem um poder de manipulação mental e ele começa a fazer com que a população terrestre veja que os super-heróis, na verdade, os colocam em alguma espécie de desvantagem, né? Ele faz com que a população veja que os super-heróis, de forma errada, tá? Que os super-heróis de alguma forma os diminuem, que os super-heróis se intrometem na vida da população, né? Sendo assim, os super-heróis não são bem-vindos, não são bem-vindos. Super-heróis passam a ser inimigos e ele acaba causando um clamor social tão grande que o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Ronald Reagan, ele acaba soltando um decreto proibindo a operação dos super-heróis nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Então é assim que o Darkseid ele começa o plano maléfico dele de destruição das lendas. Só que com a ajuda do Dr. Bedlam, por exemplo, ele vê a oportunidade de destruir o Capitão Marvel, o Shazam, né? Porque num combate entre o Capitão Marvel, nessa época era chamado de Capitão Marvel, na revista tá Capitão Marvel, vou usar Capitão Marvel, tá? No combate entre o Capitão Marvel e o Dr. Bedlam, que estava incorporando um vilão auto-intitulado Macroman, o Billy Batson, que é o Capitão Marvel, acaba sem querer matando, teoricamente, o Macroman. E isso causa um trauma terrível no Billy Batson, né, que é uma criança, para quem não sabe, o alter ego do Capitão Marvel / Shazam é o Billy Batson, que é uma criança, né? Ele fica traumatizado com isso e resolve encerrar, nunca mais se transformar no Capitão Marvel. Então tá aí uma lenda destruída, né? E o Darkseid começa a perseguir todos os super-heróis. Um outro foco dele muito grande é o Super-Homem, o Superman, e ele acaba levando o Superman para Apocalipse, e o Superman passa por uma aventura lá em Apocalipse que é um pouquinho interessante, sim, tá? Então esse é o plano do Darkseid, destruir as lendas. Não posso falar mais muito sobre o que acontece na história, senão eu vou começar a dar um monte de spoiler aqui e isso não vem ao caso, tá? Pessoal, o argumento do John Ostrander e do Len Wein, ele é legal, ele é uma leitura rápida, tá? Ele faz com que o leitor pense um pouco, principalmente no que se refere à questão atual. Por que eu falei que é a questão atual e lá no início do vídeo eu falei também sobre isso? Porque essa habilidade do glorioso Godfrey de fazer com que as pessoas vejam inimigos onde esses inimigos não existem é uma artimanha utilizada frequentemente por políticos da atualidade, né? Virou uma carta na manga do mundo político, não só no Brasil como no mundo inteiro. Esse é um problema global, né? De começar a criar inimigos imaginários, né? E de tentar de alguma forma entrar na cabeça das pessoas e as pessoas verem de alguma forma que tem alguém prejudicando elas, né? Então isso para mim é absurdo e atual, né? Então dessa forma eu acredito que o John Ostrander talvez ele nem estivesse pensando nisso na época, ou estava pensando nisso na época, né? Mas se tornou algo infelizmente atual, cara, né? Isso é muito triste, isso é atual, tá? Mas não é só a classe política que se utiliza disso, né? Tem formadores de opinião da internet, aqui do Yutoba, né? Tem gente que se utiliza de um espaço público para fazer um discurso de ódio, né? Para fazer com que as pessoas sim vejam
inimigos onde esses inimigos não existem, né? Destroem reputações das pessoas, né? E fazem isso constantemente, tá? Todo dia tem um vídeo novo, tem um canal novo, destruindo a reputação de alguém e criando um inimigo onde esse inimigo não existe. E essas pessoas conseguem, cara, arrebanhar milhões de seguidores. Milhões de seguidores, né? É triste, né? Mas enfim, a vida imita a arte, a nona arte no caso, né? O Len Wein e John Strander, eles fazem um roteiro firme, conforme eu falei, fácil de ler, rápido de ler, conforme eu falei, com essa questão que faz a gente pensar, conforme eu falei, mas com algumas soluções fáceis que me incomodam um pouco, principalmente no finalzinho da saga, tá? No finalzinho da saga tem a solução fácil que, cara, me dá uma incomodada forte, tá bom? Muito bem, a arte do John Byrne, ela é muito boa, eu adoro a arte do John Byrne. Ele peca em alguns momentos com questão de proporção, eu acho que fica meio esquisito a arte dele em alguns poucos quadros, tá? Mas no geral ele vai muito bem, o John Byrne, me amarro nele, tá? Pessoal, se vocês quiserem correr atrás dessa leitura, ela tá aqui na Lendas do Universo DC Darkseid por John Byrne, tá? Publicado pela Panini em 2017. Se vocês quiserem correr atrás de edições antigas da década de 80, tem a minissérie publicada pela editora Abril, lá em 1988. Essa é um pouco mais difícil, não é impossível de encontrar, mas é um pouco mais difícil. Essa aqui vocês conseguem com mais facilidade. Recomendo muito que vocês, como leitura complementar aqui da Lendas, comprem a saga do Superman, volume 3. As duas primeiras histórias aqui, elas são fundamentais. Por que elas são fundamentais? Porque elas contam o que acontece depois de um incidente que o Super-Homem tem, né? Ele sofre um ataque em Apocalipse, tá? E até ele voltar, ele vai até Apocalipse, tá? O Super-Homem vai até Apocalipse e antes dele voltar para a Terra, tem 2 capítulos aqui, tá? Um publicado na revista americana The Adventures of Superman, número 426, tá? E outra publicada na revista americana Action Comics, deixa eu ver o número aqui para vocês, tá? Na revista americana Action Comics, número 586, ambas de 1987, tá? A revista Action Comics, pessoal, que era do John Byrne, ela é muito interessante porque o John Byrne ele sempre tenta trazer um crossover do Super com algum outro herói ou algum grupo de heróis do universo DC. E no caso dessa edição que está aqui, da Action Comics que está aqui, o John Byrne faz com que o Super-Homem ele encontre o Magatron e o Orion. Não é mais Magatron aqui, eles mudaram de nome aqui no Brasil, né? Eles colocaram o nome original, é o Light Ray. Tive até dificuldade de lembrar aqui, tive que colar. O Magatron agora se chama Light Ray, tá? Magatron e Orion, ambos guerreiros de Nova Gênesis. O Orion, filho do Darkseid, criado pelo Pai Celestial de Nova Gênesis, né? São os planetas opostos, né? Os mundos opostos, Apocalipse do Darkseid, do Malévolo, né? Do tirano Darkseid, e Nova Gênesis do benevolente Pai Celestial. Beleza? É uma história bem interessante, você vê o Super-Homem com a mente dominada aqui e obviamente dá-se um jeito do Super recuperar a consciência, tá? Mas tem elementos extremamente sombrios aqui, tá? Elementos que são apagados da memória do Super-Homem por conta de atitudes dramáticas que ele teve que tomar. Então acho que vale muito a pena vocês correrem atrás disso aqui para poderem ter uma história muito interessante, tá? Do Super. Beleza? Pessoal, me digam aí nos comentários de vocês se vocês já leram Lendas, tá? Se vocês gostam dessa minissérie, se vocês gostam do John Byrne, do John Strander. Falem o que vocês quiserem nos comentários. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixe o seu like, beleza? O seu joinha, tá? E
se você gosta do conteúdo que a gente coloca aqui para vocês no Pode ou Não Pode, considere se tornar um patrocinador ou um membro do nosso canal a partir de R$ 7,99 por mês. R$ 7,99 por mês você não compra nem isso aqui, cara. Agora, não compra mesmo, porque tá caro pra caramba. R$ 34,90 um encadernado. Nossa, é de doer, né? Com essa, eu vou me embora. Fiquem com o Papai do Céu, com quem vocês acreditarem. E a produção vai subir os créditos para o alto e avante.